Então, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Vim aqui falar a respeito de um tema que é muito perguntado frequentemente. Eu não vou demorar nesse vídeo, eu vou ser rápido e objetivo, botando aqui alguns pontos para você entender a respeito do tema desse assunto. O título desse vídeo, o tema é: como saber se fui chamado para pregar? Ou como saber se Deus me chamou para pregar? Então, primeiro de tudo, se você quer saber se Deus te chamou para pregar, se você quer saber se Deus tem esse chamado de pregar para você, primeiro de tudo, deve haver um desejo ardente no seu coração. A palavra chamado, ela vem de chama, chama. Então precisa ter uma chama ardente dentro do seu coração a respeito de pregar, a respeito de levar a mensagem, a respeito de pregar a palavra. Então, primeiramente de tudo, primeiro sinal é que você tem que ter um desejo imenso dentro do seu coração. Você tem que ter um desejo ardente, uma chama que arde aí dentro, uma chama de pregar a palavra de Deus, uma chama por pregar a palavra de Deus. Quando você vê alguém pregando, você sente um desejo imenso no seu coração. O seu coração arde, queima, tem uma chama aí dentro. Quando você vê alguém falando a respeito de uma pregação, ou quando você vê um vídeo de alguém pregando, ou até mesmo na sua igreja, ou em outra igreja, você vê alguém pregando, você sente um desejo de pregar. Arde no seu coração a pregar, falar da mensagem, da palavra de Deus. Então, o primeiro sinal é o desejo ardente dentro do seu coração. É essa chama que arde aí. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal que Deus te chamou para pregar ou para ser um pregador é: você ama a palavra de Deus, você ama meditar nas Escrituras, você ama ler as Escrituras, se debruçar nas Escrituras, conhecer mais as Escrituras, a Bíblia Sagrada. Preste atenção. Há uma grande diferença de você ler a Bíblia e de você meditar na Bíblia. O que é ler a Bíblia e o que é meditar na Bíblia? Ler a Bíblia, você pode ler como ler um jornal. Pegar ela e ler os capítulos e os versículos, discorrer e guardar aquela história ou aquela passagem na sua memória. E quando alguém perguntar, você pode claramente dizer o que aconteceu, o fato de que aconteceu na história. Agora, uma outra diferença é você meditar na palavra, nas escrituras, ou no texto, nos versículos, na história que está ali. Então, qual a diferença de ler e meditar? Ler, eu posso ler, discorrer o texto, ler, depois falar o que aconteceu na história da Bíblia Sagrada. Agora, meditar é profundo, irmãos. Meditar é totalmente diferente. Meditar é você parar e pensar. Quer um exemplo? O cego Bartimeu, ou cego de Jericó. Eu posso ler aquele versículo, aquele texto, aqueles versículos, aquele capítulo e memorizar ele, assim como eu já memorizei. Porém, meditar é diferente. Além de eu ler e memorizar, eu vou entrar na história. Meditar é você entrar na história. E o que é entrar na história? É você parar e meditar. O cego estava à beira do caminho, e Jesus passou com o discípulo e a multidão. Ele perguntou quem estava passando, e alguém da multidão respondeu que era Jesus Nazareno. Ele já ouviu muito falar de Jesus, pois ele era cego e não surdo. Então ele já ouviu muito falar de Jesus, dos seus milagres, de curas, de libertação, de solução de problemas. Então ele pensou: é hoje que eu vou receber o meu milagre, é hoje que eu vou voltar a enxergar. E o que acontece? Ele vai começar a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, por um determinado tempo, não para, mas quando Jesus chega lá na frente, Jesus vai parar. Aí a Bíblia diz, para encurtar um pouco para você entender, a Bíblia diz que Jesus vai perguntar o que ele queria, ele vai dizer: que eu veja. Aí presta atenção, o que é meditar? Meditar é, vou te dar um exemplo de meditação. Quando alguns daquela multidão chega para o cego e diz: cala a boca, fica quieto.
Porque quando ele começa a clamar, ele incomoda alguém da multidão ou alguns da multidão. E esses que são incomodados pelo clamor do cego, vai mandar ele calar a boca, vai mandar ele ficar quieto. Aí a resposta do cego é ficando quieto? Não. A resposta do cego é clamando mais ainda. Aí nessa meditação que eu paro para meditar, vem a revelação da palavra. E a revelação da palavra é para quem tem chamada de pregador. É para aqueles que Deus chamou para pregar. É a hora que vem a revelação na meditação, não na leitura, mas na meditação. É a hora que vem a revelação, e a revelação que Deus me deu nesse texto é: o cego recebeu uma palavra de bloqueio, cala a boca, para. Porém, ele não deu ouvido a quem mandou ele parar, quem mandou ele calar a boca, ele não deu ouvido à multidão, ele clamou mais e mais, ele fez diferente do que a multidão queria e pediu para ele fazer. Aí a revelação nessa palavra é: vão se surpreender com a sua atitude depois do levante. Pegou? Quando você medita, você tem revelação da palavra de Deus. Está entendendo? Então, aquele que tem chamado para pregar, aquele que Deus chamou para pregar, ele não apenas lê, ele medita, porque através da meditação vem a revelação e vem a mensagem revelada de Deus, que é a palavra rema, para você pregar. Então, primeiro, recapitulando, o desejo ardente de pregar dentro do seu peito, do seu coração. Segundo, ele ama as Escrituras, não apenas ama a ler, mas ama em ler e meditar, porque dali vem mensagem e revelações. Terceiro, irmãos, quem Deus chamou para pregar, ou quem tem a chamada de pregador divina, vindo de Deus, ele não tem uma mensagem cru, ele não tem uma mensagem que apenas é falada ou pregada. Ele tem uma mensagem revelada, desce revelações de Deus do céu para ele quando ele lê e medita nas Escrituras ou no texto. Porque essa unção é sobre ele, essa chamada é sobre ele. Então, quando ele pega um texto para ler, uma história bíblica para ler, para meditar, desce uma mensagem revelada para ele transmitir. Então, quem tem chamada tem revelação de Deus na palavra. Quem tem chamado, vou repetir, quem tem chamado de pregador tem revelação profética na palavra. Ele não apenas fala ou conta a história da Bíblia para alguém. Ele conta a história da Bíblia para alguém, naquilo que ele leu, e ele também transmite, entrega uma revelação, uma palavra profética naquilo que ele meditou. Uma palavra inspirada por Deus. Então, quem Deus chamou para pregar, ele é inspirado na palavra. Quem tem chamado de pregador, ele é inspirado na palavra, com revelações na palavra vinda do céu, da fonte. Pegou? Então, se Deus te chamou para pregar, se você tem uma chamada de pregador, primeiro, para terminar, é um básico. Primeiro, um desejo ardente vai estar constantemente no seu coração. Segundo, você que tem chamado de pregador, que Deus te chamou, você ama as Escrituras. E ler e meditar as Escrituras não é um esforço para você, é algo prazeroso. Você deseja isso. E não apenas lê, mas medita. Quem tem chamado de pregar, não apenas lê, mas medita. Terceiro, para finalizar, ele tem revelações proféticas na palavra. Ele não apenas lê e passa para as pessoas o que ele leu, mas ele lê, medita e passa para as pessoas as revelações divinas e proféticas que ele recebeu dentro da Bíblia Sagrada, dentro daquele texto. Pegou? Então esses são os três principais sinais de que você é um pregador chamado por Deus, de que você tem essa chamada de Deus na sua vida. Então, a partir de hoje, passa a observar se esses três pontos estão na tua vida, se esses três sinais estão acontecendo com você, e vai para cima, vai com tudo, porque Deus te chamou. Fica na paz. Se esse vídeo te ajudou, te deu um empurrão, se esse vídeo te orientou, deixa o seu like, se inscreva no canal, porque tem mais vídeos vindo por aí. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor.